diretamente de um dos pontos mais altos aqui de Divinópolis e do topo de um dos prédios mais importantes da CON, que é a Casa de Apoio ao Portador de Câncer, começa o programa Mais Saúde, que é daqui, da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, vamos mostrar um pouco da Casa de Apoio, seu funcionamento, seus setores, além de trazer a história de 2 pacientes que estão acolhidos aqui, nessa obra do bem. Então vamos lá ao programa Mais Saúde, que está apenas começando. Bom, vamos então conversar com a Jordana Ribeiro. Ela é responsável pelo serviço de nutrição e dietética, né, na Casa de Apoio. Jordana, quais são as frentes de trabalho aqui de vocês? Eu vejo que, além das 5 refeições, vamos lá, nos dedos, né? É o café da manhã, o almoço, café da tarde, jantar e ceia, né? Além dos cuidados para preparo desses alimentos, né? Os cuidados com pacientes que são diabéticos, enfim. Quais são as outras frentes de trabalho? Em que vocês atuam aqui na Casa de Apoio? O setor de nutrição aqui da Casa de Apoio, igual o Paulo comentou, além das 5 refeições diárias, nessas 5 refeições a gente procura elaborar um cardápio, né, bem balanceado, com questão de frutas, né? Todos os dias a gente tem 2 porções de frutas todos os dias, mais o suco natural na hora do almoço. Questão do iogurte 2 vezes na semana, quitandas também 2 vezes na semana. Então a gente procura fazer um cardápio, né, bem diversificado, que como o paciente fica aqui de segunda a sexta, para não ficar monótono também para eles. No almoço também, né? O almoço é a nossa principal refeição aqui da Casa de Apoio, porque além dos pacientes da casa, a gente atende também os pacientes externos, que às vezes vêm só para atendimento no hospital, vêm para consulta e almoçam aqui com a gente. Então, o maior número de refeições nosso hoje em dia é na questão do almoço. Temos também a questão, né, das dietas interais, que são pacientes com sonda, que é o setor de nutrição também que produz, né, as dietas para a enfermagem poder estar administrando. E no caso de pacientes diabéticos, como que é feita essa separação? A enfermagem já deve sinalizar, né, aquela necessidade especial de alimentação, mas a comida é feita de forma diferente? Como que é esse cuidado com o paciente diabético em específico? No caso do paciente, né, diabético específico, os da Casa de Apoio, a Roniara que passa para a gente essa informação. Né? A enfermagem que sinaliza quando o paciente chega na casa, ela avisa para a gente que ele é diabético. Aí na produção, com relação à refeição em si, né, a diferença mais do paciente diabético está mais no porcionamento. Né? A gente reduz o porcionamento de alguns alimentos, né, como beterraba, mandioca, cenoura, batata. Eles comem, né, mas comem uma porção menor do que os outros pacientes. E no caso do café, suco, esses outros alimentos, a gente faz com adoçante. Né? E também a questão das quitandas, né? As quitandas de doce, a gente também faz a opção com adoçante, né? O adoçante de uso culinário, para eles poderem estar comendo também. Então, no caso, como vocês porcionam de forma diferente para os diabéticos e pacientes não diabéticos, isso significa, então, que vocês que montam um prato, não tem essa, então, de que não tem o prato, são 5 cores, né, que eles falam que tem que ter no mínimo, né, 3 ou 5 cores significa um prato saudável, né, então vocês já fazem de modos a manter, então, um prato bem saudável. Isso, o nosso cardápio aqui hoje, né, ele é composto pelo arroz, o feijão, a carne, né, uma guarnição, que geralmente é ou um legume, ou um macarrão, alguma coisa mais quente, e 3 tipos de salada. Né, então, para a gente deixar o prato bem colorido. E no caso aqui, no nosso modo de distribuição, é a cozinheira que porciona o prato, né, e entrega até o paciente na mesa. Então, é esse porcionamento que a gente faz de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, a gente já tem um mapa de dieta, né, que contém o que o paciente pode e não pode comer. Então, a gente vai seguindo esse mapa de dieta e serve de acordo com o que é orientado, né, durante o tratamento no hospital. Jordana, e para a gente finalizar, quando a gente fala em alimentação saudável, quando a gente fala em nutricionista, na verdade, sempre a gente já pensa, vai mandar comer casca disso, semente daquilo. Como que é esse reaproveitamento no sentido positivo, né, aproveitar, acho que nem seria reaproveitamento, e sim aproveitamento de cascas, de sementes, de fibras de alguns alimentos. Como que isso é feito aqui na Casa de Apoio?
Isso, você falou a palavra certa, né? Aproveitamento total do alimento, não é reaproveitamento. A gente tem que realmente aproveitar o alimento de forma integral. Aqui na casa também a gente tenta, né, da melhor forma possível, aproveitar o alimento em máximo para evitar também desperdício. A gente diminuir também assim, a quantidade de resíduo. Boa pergunta também que hoje, por exemplo, foi abóbora na salada. Aí, geralmente, quando tem abóbora, a gente já faz ela com a casca. A gente faz a higienização da casca, né, clora, da forma que tem que ser clorado, e cozinha a abóbora com a casca. Não tem necessidade de estar desperdiçando, né, descascando ela, às vezes, como muita gente faz. Então, a gente fazendo essa higienização da casca de uma forma bem feita, a gente pode estar aproveitando o alimento de forma integral. Aproveita o alimento de forma integral e é muito mais seguro, né? Porque é uma coisa perigosa, né? Descascar a abóbora, né? E outros legumes também, alguns são bem mais complicados. De fato, para a gente finalizar, você falou a respeito da enfermagem, né? A roniária que é responsável e que passa para você alguma espécie de, vamos chamar assim, de relatório. Paciente, quarto tal, senhor tal, ele não pode com certos tipos de alimento, ele é diabético, por exemplo. Esse trabalho da nutrição, da enfermagem, da farmácia, ele é um trabalho em conjunto, em prol do paciente? Até que momentos vocês trocam mesmo esse tipo de informação em bem maior do paciente oncológico que está acolhido aqui? Acaba que o tempo todo, né, Paula? A gente é uma equipe multidisciplinar. Então, a função da equipe multidisciplinar é justamente essa troca de informações. No caso aqui da Casa de Apoio, a gente depende diretamente, né, da roniária para ela estar passando essas informações. Ela tem um contato, né, a equipe de enfermagem, ela tem um contato no dia a dia, né, de fazer a abordagem no período da manhã. Então, ela já me passa as queixas, né? Às vezes não só da questão do diabetes, mas às vezes no dia a dia, que são algumas intercorrências que o próprio tratamento pode trazer. Então, as intercorrências que são relacionadas à nutrição, ela me repassa, né? Às vezes, questão de constipação intestinal, diarreia, náusea, vômito. Então, todas essas intercorrências que pode vir a acontecer durante o tratamento, né? Toda vez que a enfermagem detecta, ela me repassa para eu poder fazer o atendimento e fazer a abordagem nutricional. Então, a gente precisa realmente trabalhar em equipe, né? Para conseguir atender o paciente de uma forma global, né? De todos os aspectos. Então, a gente precisa realmente de uma equipe bem estruturada nesse sentido. Não só na questão da psicologia, tem até a questão da psicologia, fisioterapia. Então, mesmo não estando aqui na Casa de Apoio, a gente percebendo a demanda do paciente, a gente faz esses encaminhamentos, né, para a gente conseguir atender ele de uma forma mais completa. Bom, e trabalhando-se em equipe, consegue-se muitos melhores e mais positivos resultados, né? E dessa conversa com a Jordana, te agradeço muito, inclusive, Jordana, a participação, a gente vai direto para a Roniara, que é responsável pela enfermagem, que faz um trabalho também fundamental para o bem-estar do paciente. Afinal de contas, aqui parece um hotel, mas vocês conseguem perceber que é muito mais do que isso? Então vamos lá conversar com a Roniara e continuar a conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui na Casa de Apoio Portador de Câncer da ACOM, que é contra o câncer pela vida. Bom, como eu disse, então, do serviço de nutrição, a gente vem para cá conversar com a Roniara, que é responsável pela enfermagem. Roniara, lá conversando com a Jordana, ela me disse uma coisa muito interessante, do trabalho multidisciplinar para o tratamento do câncer, que ele também acontece aqui em setores que a gente nem imaginava. Por exemplo, enfermagem e nutrição. Qual que é a lógica, não no sentido da lógica, mas qual que é a relação entre esses dois setores? Então, quando o paciente, né, ele é acolhido aqui na Casa de Apoio, a gente passa a informação para o serviço de nutrição, se o paciente é diabético, é hipertenso, porque aí a Jordana, né, a nutricionista, ela vai direcionar a dieta que o paciente vai receber durante o período que ele vai estar acolhido aqui na Casa de Apoio. Mas como que é essa, por exemplo, o paciente ele entra para o tratamento, o médico ele vai te passar um relatório completo ou o paciente que é admitido na Casa de Apoio, a equipe de enfermagem faz essa, não sei se seria triagem, né, mas essa ficha do paciente com todas essas informações? Sim, quando o paciente ele chega na casa, né, ele passa por uma consulta de enfermagem, aí nessa consulta de enfermagem a gente colhe o histórico do paciente. E aí essas informações são colhidas através do paciente, não vem um relatório médico, né? Então, todas as informações é colhida pelo paciente. Então, ele que vai dizer, sou diabético, sou hipertenso, né? E vai ser direcionado, né, para o serviço de nutrição,
para poder oferecer a dieta durante o período que ele tiver aqui na casa, para a gente manter a medicação também, né, para a gente administrar as medicações, né, para pressão, para o diabetes, porque além do câncer, as outras doenças, elas têm que estarem controladas, né. Uma observação interessante, você falou duas coisas. A primeira delas é que o paciente chega e ele fala, sou diabético, tenho esse cuidado ou outro com a saúde, então o próprio paciente acaba que te ajuda, né? Ajuda a nutrição, ajuda ao pessoal da equipe lá embaixo. E outra informação é com relação a essa medicação para hipertensão ou outras doenças, né? Que o paciente faça uso de alguma medicação contínua. A partir do momento que ele entra para ser acolhido na casa de apoio, passa a ser total responsabilidade de vocês. O paciente, ele não tem mais aquele remedinho na bolsa que ele lembra, a pressão tem que tomar depois do café. Vocês que passam a coordenar toda essa medicação do paciente? Então, né, os pacientes, eles já vêm com a prescrição médica, porque a enfermagem a gente não pode administrar nenhuma medicação sem receita. Então, tem que ter a receita. O paciente com a receita em mãos, e quando ele passa a receita pra gente, a gente pega essa medicação e aí a gente coloca nos horários, a gente administra essa medicação nos horários. Aí, sem a receita, aí não tem jeito. Aí a gente faz contato com o PSF para tentar conseguir as receitas, né, para então o medicamento, né, ficar de posse da enfermagem e a gente poder administrar. Então, essa medicação, sem ser para o tratamento do câncer, por exemplo, para colesterol que ele usa diariamente ou para hipertensão, o próprio paciente traz a medicação, seja do posto de saúde ou ele comprou numa farmácia, alguma coisa assim, ou a Con disponibiliza a partir do momento que ele está internado também? Como que funciona, né? Essa parte, especificamente, eu não entendi. A Con fornece todas as medicações que o paciente necessita durante todo o período que ele está hospedado na casa de apoio. Né? A gente tem algumas medicações que são padronizadas, mas aquele paciente que está acolhido, qualquer medicação, seja para colesterol, para diabetes, para hipertensão, ele vai receber. A Con oferece esse benefício. Que bacana. Então, vocês que estão em casa, estão vendo como que o tratamento do câncer, ele de fato é multidisciplinar? É o médico clínico geral que prescreve a medicação para o colesterol, de repente endocrinologista para algum outro problema, e a Con, ela consegue fornecer, além da medicação para o câncer, também esses remédios que são fundamentais. Uma hipertensão, por exemplo, é tão séria quanto, né? Um diabetes, se não tratado, também é tão sério quanto, né, Roniara? Sim, né? Essas outras doenças, né? Outras comorbidades, elas precisam estar controladas para ele ter sucesso no tratamento com câncer, né? Porque a gente sabe que pode alterar, né? A pressão, o diabetes, ou se a gente não controla, né? O paciente vai acabar levando o paciente a uma internação, né? Então, tem que estar controlado também essas outras doenças. Internação que a gente não quer de maneira nenhuma, né? Uma outra dúvida para a gente finalizar o nosso bate-papo. A equipe de enfermagem é composta por quantos profissionais e quais são as atribuições de cada um deles? Assim, de maneira geral mesmo, sem tão detalhada. Mas a gente percebe, por exemplo, equipe, né, de enfermagem levando pacientes para radioterapia, para químio, aqueles que estão mais acamados, tem todo um carinho de transporte, né? Conta pra gente um pouquinho, pra gente finalizar, então, como é esse trabalho. Então, a enfermagem, ela funciona durante 24 horas, né? Nós temos uma equipe com 6 técnicos de enfermagem, né? E uma enfermeira que supervisiona, né? E o trabalho da enfermagem, né? Nós somos aqui um ponto facilitador pro paciente, a gente presta toda assistência de enfermagem, né? Administração de medicação, de dieta, cuidado, né? Com sonda, com tráqueo, né? E essas tarefas são divididas entre os técnicos de enfermagem, né? O transporte para a rádio, para a química, aqueles pacientes cadeirantes, de maca, então a gente faz esse transporte, leva o paciente, né, para consulta, para fazer o tratamento lá no hospital, e né, a administração de medicação também, né, tem os horários, né, tudo certinho. Curativos também vocês fazem? Curativos de baixa complexidade é feito aqui na casa de apoio, né? Então, para o paciente que está acolhido aqui, muita gente acha que é apenas um hotel, eu até falei isso lá com a Jordana na nossa entrevista agora há pouco, e não é apenas um hotel, é uma segurança que o paciente tem, porque ele não tem que se preocupar com nada, né? Um ferimento que não cicatriza, tem equipe que pode ajudar, um medicamento para não tomar aquilo na hora errada, tem equipe que vai chegar e falar, tá na hora, vamos tomar. A alimentação, que é fundamental, tudo isso, de fato, contribui, né, para que o bem-estar do paciente prevaleça, né, Roniara?
Sim, com certeza. Né, as medidas de conforto, cuidado, né, os pacientes acamados, então a gente tem, né, tem a psicologia, né, na casa de apoio, que a psicóloga vem e faz o atendimento dos pacientes debilitados, né, acamados, né, a gente tem esse apoio, esse suporte também, tem né, os outros profissionais, fisioterapia, odontologia, né, que é encaminhado o paciente de acordo com a necessidade dele, a gente viu o que precisa, a gente encaminha. Isso. O trabalho dela está diretamente ligado, né, à questão dos medicamentos, né, como a gente falou, não só para o câncer, mas os medicamentos de forma geral estão diretamente ligados à equipe da farmácia, né? E para a gente conhecer um pouco melhor como funciona a farmácia, a Renata vai conversar então com a Fernanda, que é responsável então por esse setor, para que vocês continuem conhecendo então o que é a Casa de Apoio ao Portador de Câncer. Roniara, muito obrigado pela sua participação, tá? E a você, continue então a próxima entrevista, o próximo conhecimento com a Renata. E aí, gente bonita e do bem? Na Arraial da Dona Geralda, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra mais convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá! Olá, Paulo. Hoje, falando de atendimentos e benefícios aqui da Casa de Apoio, vamos conversar com a Fernanda, que é responsável da farmácia, porque muitas pessoas não sabem desse funcionamento e desse setor, que é a farmácia aqui da Casa de Apoio. Bom, Fernanda, como que funciona, né, a farmácia aqui da Casa de Apoio? Então, a farmácia aqui da Casa de Apoio, nós fornecemos a parte de medicação, né, para medicamentos adjuvantes ao tratamento oncológico. Ou seja, medicamentos para poder auxiliar, melhorar a resposta do paciente ao tratamento. Entre esses medicamentos, por exemplo, a gente tem medicamento que trata náuseas, vômitos, reações adversas como diarreia, medicamentos que usam para o tratamento de feridas e também medicamentos para o controle da dor, né, que também é muito importante, né? Sendo que esses medicamentos, nós fornecemos eles tanto para os pacientes externos, quanto para os pacientes internos que estão hospedados aqui na Casa de Apoio. O que eu quero dizer é o seguinte, os pacientes que eles estão hospedados aqui na Casa de Apoio, eles também são 100% assistidos. Já que esse paciente, quando ele chega aqui, ele tem outros problemas de saúde, né? Não só necessariamente, ele trata não só o câncer. Então, geralmente, como às vezes são pacientes mais idosos, por exemplo, são pacientes que têm diabetes, hipertensão, ou precisa de algum medicamento para dormir, ou mesmo quando está aqui começa a tratar alguma infecção, começa a tomar algum antibiótico. Então, nós assistimos esse paciente 100%, porque acompanhar esse paciente como um todo é muito importante para a resposta terapêutica do tratamento do câncer, né? Esses pacientes, quando eles ficam hospedados aqui, quando eles vão para casa no final de semana, nós conversamos com eles, auxiliamos, né, através de ficha de acompanhamento, como que eles vão tomar esse medicamento em casa também, porque o tratamento que ele vai, a maneira como ele vai conduzir o tratamento no final de semana também vai contribuir para como ele vai chegar aqui na segunda-feira e dar continuidade ao tratamento dele no hospital, né? Entendi, bacana. Então, além desses remédios e também do acompanhamento que tem, tanto farmacêutico como da parte da enfermagem, que o Paulo conversou agora há pouco, esse acompanhamento em casa, porque o funcionamento da casa de segunda a sexta, né, reflete também no tratamento do paciente, né, Fernanda? E das dietas interais, que a gente sabe que é caro, né, muitos dos pacientes fazem uso dessas dietas, como que funciona? Nós também fornecemos aqui, o paciente pode buscar aqui na Casa de Apoio, né? Ele faz a consulta, ele passa na consulta com a nutricionista do hospital, a partir disso ele passa na assistente social e aí ele busca essa dieta aqui com a gente. E essa parte ela é muito importante porque aí também a gente volta naquela questão de que o paciente ele precisa se tratar como um todo. Então ele precisa ter uma nutrição adequada para ele responder bem ao tratamento no Hospital do Câncer, né? Ao tratamento oncológico. Então, ele busca aqui com a gente essas dietas. A gente tem mais ou menos 6, 7 tipos de dietas diferentes, proteínas, carboidratos, fibras, as dietas integral, e isso é muito importante porque tem paciente que ele só faz uso dessa dieta.
entendeu? Então, é uma coisa que não tem como o paciente ele não consumir, não tem como ele ficar sem. A gente tem algumas dietas aqui, por exemplo, que nós fornecemos até 900 litros por semana, sendo que são dietas que têm um valor aquisitivo alto, ela é cara se o paciente for comprar isso por conta própria. Porque tem paciente que vem e busca 12, 15 litros de uma vez e ele tem um uso disso com 3, 4 dias. E aí cada litro varia, tipo assim, 25, 26 reais se o paciente fosse adquirir isso. Então, assim, é uma coisa, né, incompatível com a realidade, né, na verdade. Então, essa parte também ela é muito importante. Porque só com um conjunto todo a gente vai favorecer o paciente para o tratamento dele transcorrer, né, corretamente. É o que a gente falou a todo o tempo aqui na Casa de Apoio. Essa equipe multidisciplinar que a contém, da nutrição, já vai para a enfermagem, que vem para a farmácia, e é um ciclo, né, Fernanda? Todos são interligados, todos são necessários. Isso. No caso, o paciente ele é assistido por todos os profissionais, né, da saúde, e o tratamento ele é sucessivo mesmo, ele precisa do atendimento, ele precisa de um acompanhamento nutricional correto, dos medicamentos corretos, né, para ele poder fechar o conjunto e ser bem assistido, né. E para comprovar o que a gente mostrou durante esse programa inteiro, nada melhor que um paciente para falar para a gente, né? Dona Ilza, de qual cidade você vem e conta para a gente como está sendo essa estadia aqui na Casa de Apoio. Eu venho da cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. O tratamento aqui, o acolhimento é ótimo, não tem nada que falar. É ótimo, tanto do porteiro, dos enfermeiros, médicos. É ótimo. A senhora imaginava, né, em relação a refeições, estadia, cama, por completo, algum dia passou na sua cabeça que o atendimento era assim? Passou porque a minha cunhada ficou aqui 3 meses e me falou que aqui o atendimento era ótimo, maravilhoso. De um a tudo. Então, quando você conheceu a Casa de Apoio, já tinha recomendações? Já tive recomendações que era ótima. Inclusive, a minha vaga saiu para Belo Horizonte. Eu não quis, preferi aqui em Divinópolis. Que bom, dona Ilza. Vou conversar também com a dona Angelita. Dona Angelita, de qual cidade que você é? E a respeito da Casa de Apoio, o que você tem para nos dizer? Eu sou de Lagoa da Prata, né, Minas Gerais. E o que eu tenho a dizer é que é uma casa muito boa, muito acolhedora, sabe? E a gente é bem tratado, é bem acolhido aqui. Eu não tenho nada que reclamar, com pouco tempo que eu estou aqui. Mas acontece que eu já sabia, assim mais ou menos antes de conhecer mesmo, antes de estar aqui dentro, porque a minha filha tem 2 anos, né, que está em tratamento ainda, ela já tinha me falado da casa. Então ela falou para nós, para mim e meu marido, só é muito bom, é tudo arrumadinho, é a mesma coisa que se fosse um hotel, mesma coisa que fosse assim, uma casa mesmo, que se fosse da gente, né? Então, e quando eu entrei pela primeira vez, né, ali na cozinha, eu vi que é bom. Muito bacana. bom. Assim como a dona Ilza, você já tinha recomendações também? Eu tinha recomendação da minha filha. Ela falou assim, eu se eu fosse vocês, ficava lá. Porque se eu pudesse, durante a minha rádio, ela falando para mim, eu ficaria lá. Ela não ficou por causa da filha, né? A preocupação de mãe com filha. Então, ela vinha e voltava todo dia durante a rádio. Era cansativo, né? Ela cansou muito nessa trajetória. Mas ela almoçava, que lanchava. E então, ela era bem recebida aqui. Então, ela recomendou bastante para nós. Bom, e de cima embaixo, então, literalmente, hoje nós conhecemos a Casa de Apoio ao Portador de Câncer da ACOM. Essa grande obra é uma das mais importantes na luta contra o câncer. Responsável por tudo isso? Vocês que estão aí do outro lado e que mês a mês ajudam a ACOM a fazer tudo isso por quem tanto precisa. O programa Mais Saúde fica por aqui, espero ter levado muita informação para vocês, com muito carinho, obviamente. Um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau.
gente bonita e do bem! Na Arraial da Dona Geralda, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra modo de convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá!